Os alienígenas existem? Essa questão gerou inúmeros filmes e séries de TV, teorias de ficção e conspiração. Hoje existem vários casos conhecidos que confirmam encontros humanos com formas de vida extraterrestres. O que nos faz pensar: o aparecimento dessas criaturas poderia levar ao desastre? Esse é o Infinito, e nesse episódio irei compartilhar alguns incidentes e teorias interessantes sobre alienígenas, e dizer se essas criaturas podem nos levar ao desastre. Vamos nessa! O perigo da vida extraterrestre. Se existe alguma outra civilização paralela à humana, por que eles não deixam rastros e não se comunicam conosco? Por que eles têm esse ar de mistério? E um encontro com eles pode ser seguro? Não importa como você olhe para isso, os alienígenas são os mestres da situação, eles ditam as regras do jogo. Deve ser lembrado que há uma grande chance de que o contato com vida alienígena seja catastrófico. O famoso físico inglês Stephen Hawking alertou contra a busca ativa de vida em outros planetas. Procurar alienígenas, segundo ele, é arriscado, pois não sabemos ao certo se eles serão amigáveis. Ele ressaltou que o contato com seres mais ou menos inteligentes pode terminar em desastre para a humanidade, como evidenciado pela história das civilizações terrestres. Não está excluído que o encontro com alienígenas ameaça a destruição completa da humanidade. O conhecido físico teórico Michio Kaku também está convencido disso. Do seu ponto de vista, a Terra deve ficar nas sombras, porque o risco é muito grande. A civilização hipotética com a qual estamos tão ansiosos para conhecer pode ser mais avançada tecnologicamente. Isso representa uma ameaça potencial para nós, mesmo que os próprios alienígenas não sejam hostis. Ninguém pode dar uma resposta definitiva quanto às consequências sociais, econômicas e existenciais de tal contato. A tecnologia alienígena é algo completamente imprevisível. Um encontro com uma sonda extraterrestre acidentalmente entrando no sistema solar pode ser limitado a observações à distância, ou pode terminar em desastre se tal sonda for capaz de se multiplicar. Se alienígenas aparecem periodicamente em nosso planeta, por que nenhum deles foi capturado ainda? Isso significa que eles estão se escondendo? Bem, você provavelmente ouviu falar da Área 51. Essa base opera em alto sigilo, com sinais de alerta, câmeras de vigilância e guardas armados em todo o seu perímetro. Até voos de aviação sobre a área são proibidos. Em 2019, as pessoas queriam atacar, porque é lá que membros do governo supostamente escondem alienígenas e fazem experimentos com eles. Se isso for verdade, quantos são? E é realmente possível manter os alienígenas sem risco para eles próprios? O estrito sigilo em torno da Área 51 gerou muitas teorias. O mais popular é baseado no fato de que a base militar é o lar de uma nave alienígena que caiu no Novo México em 1947. Os corpos dos tripulantes, de acordo com teóricos da conspiração, também estão lá. No entanto, as autoridades americanas dizem que não há alienígenas na base e que o veículo acidentado é uma sonda meteorológica comum. E se eles estiverem apenas escondendo a verdade das pessoas, afinal essa pode ser a única opção segura. Arkan Kergan. Em 28 de maio de 2012, algo inexplicável aconteceu no posto de fronteira de Arkan Kergan. No posto fronteiriço temporário na fronteira entre Cazaquistão e a China, 15 pessoas, quase todo o pessoal dos guardas de fronteira e um guarda-caça local que vivia nas proximidades, morreram misteriosamente. Em 30 de maio de 2012, o posto de controle de Arkan Kergan não conseguiu fazer o check-in. Os policiais que chegaram lá encontraram um prédio de quartel queimado, onde os corpos de 13 guardas de fronteiras foram encontrados. Os corpos de um sentinela e um guarda-caça foram encontrados atrás do território em sua casa posteriormente. As circunstâncias da morte dos guardas são muito misteriosas. Apenas estranhas pilhas de cinzas permaneceram no edifício do posto avançado e dos corpos dos soldados. A julgar pela localização dos corpos, pode-se dizer que os guardas de fronteira estavam dormindo em suas camas no momento do incidente. Mais tarde, o único sobrevivente, um soldado alistado, emergiu da floresta. Ele estava esfarrapado, com fome e tinha uma pistola. Ele estava em um estado de inadequação e quase enlouquecido pelo que vira naquela noite malfadada. O menino tinha 19 anos na época e a investigação o culpou. Mas os especialistas suspeitam que algo mais do que um incidente de trote ocorreu naquele dia de maio no posto de fronteira. Por que de que outra forma explicar que um jovem foi capaz de fazer tudo isso sozinho? Depois de cumprir 6 meses, o soldado teve que cumprir a mesma quantidade de tempo.
Segundo seus parentes, ele tinha um bom relacionamento com outros soldados. Posteriormente, o soldado recusou seu depoimento inicial, dizendo que não havia tocado em ninguém, mas confessou o que havia feito porque foi submetido a pressões psicológicas. É estranho que os corpos, ou melhor, o que sobrou deles, estavam deitados nas camas. Afinal, se ouviram os primeiros tiros, é natural que as pessoas, principalmente os especialmente treinados, deem um pulo e tomem alguma atitude na tentativa de se defender ou de revidar. Existem muitas inconsistências nessa história. Foram disparados tiros? Em caso afirmativo, porque ninguém deu o alarme. Como um jovem pode matar mais de 10 pessoas de uma vez? E por que o criminoso voltaria para a cena do crime? Incidente de Dyatlov. Muita gente ouviu sobre a trágica história que aconteceu em 1959 a 9 estudantes de caminhada do Instituto Politécnico dos Urais, no norte dos Urais. O líder da caminhada foi Igor Dyatlov, um estudante do 5º ano. Em 12 de fevereiro, o grupo Dyatlov planejava chegar ao ponto final de sua rota, mas isso não aconteceu. Uma operação de busca em grande escala foi lançada. No final de fevereiro, uma tenda foi encontrada na encosta do Monte Kolatsiakl. Não havia pessoas lá, mas as paredes foram destruídas. Cadeias de pegadas da tenda seguiam em zigue-zagues estranhos. Parecia que os turistas saíam sozinhos da barraca, pois ela havia sido cortada por dentro. No início, a julgar pelas pegadas, haviam descido a encosta de maneira ordenada, e só então se separaram. Os corpos foram encontrados em lugares diferentes. No início, os corpos de 5 turistas foram encontrados deitados na neve. Não havia sinais de luta. Os outros só foram encontrados em maio, quando a neve derreteu. A origem de algumas lesões ainda é muito difícil de explicar. Por exemplo, vários turistas tiveram as costelas quebradas, uma a uma. Alguns tiveram lesões crânio-cerebrais. Embora as fraturas tenham sido caracterizadas como naturais, sua origem não pôde ser determinada. O médico legista negou categoricamente que tais ferimentos pudessem ter sido causados, por exemplo, por uma queda ou uma pedra. Ele falou sobre o impacto de grande força, que pode ser comparado ao impacto de um carro em movimento em alta velocidade ou ao impacto de uma onda de explosão. Por que há tanto mistério nessa história? E de onde você acha que essa grande força poderia ter vindo? Fique ligado para saber as respostas e todos os detalhes mais interessantes. A tragédia foi classificada. Os corpos não puderam ser removidos até que uma comissão especial chegasse. Os participantes da busca foram forçados a assinar um documento de sigilo e bolas de fogo continuaram a ser vistas no local do acidente. O que poderia assustar tantos turistas experientes a ponto deles saírem no frio congelante sem roupas e sapatos, indo para a morte certa? Investigadores especularam que prisioneiros fugitivos estavam envolvidos na tragédia. Eles também culparam animais selvagens ou falaram de uma avalanche. Mas os ferimentos dos membros do grupo Dyatlov não eram muito parecidos aos causados por avalanches. Isso significa que essa versão pode ser excluída? E mesmo se eles estivessem realmente cobertos por uma avalanche, eles teriam sido encontrados um ao lado do outro? E por que um dos bastões de esqui em que a barraca foi fixada foi deixado de pé? Por que a possível avalanche não esmagou o fogão que estava nele? A cronologia que pode ser reconstruída agora diz que os membros do grupo Dyatlov cortaram a lona da tenda por dentro e fugiram aterrorizados. Eles estavam fugindo de algo inexplicável. Esse algo pode ter sido a luz forte que brilhou através da lona da tenda. Terá sido o que algumas pessoas têm medo de pensar? Alguma força extraterrestre que não conseguia manter os jovens vivos depois de tudo que eles poderiam ver? Muito provavelmente, em ambos os casos que descrevi, algum ser alienígena com habilidades que nós desconhecemos pode ter agido. No caso dos guardas de fronteira, poderia controlar as pessoas, subjugar suas mentes e depois deixá-las sem nada. No caso de Dyatlov, a mesma coisa pode ter acontecido. Talvez houvesse algumas criaturas extraterrestres que poderiam ter assustado muito e aleijado os turistas. Isso é tudo, pessoal. Você gostaria de encontrar um ET cara a cara? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.